Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Felipe aqui trazendo para vocês mais uma questão de química, dessa vez química inorgânica. A gente trouxe uma questão do ITA do ano de 2000, que envolve essa questão do efeito indutivo para determinar a acidez e basicidade de determinadas substâncias. Na questão, como vocês podem ver, nós temos 5 ácidos e pede para dar a ordem crescente do caráter ácido deles. Como que a gente vai identificar isso? É exatamente com o efeito indutivo. Com ele, a gente vai conseguir determinar qual molécula vai ser mais ácida que a outra. E agora vamos entender por que acontece isso. Efeito indutivo. O que é? Essa atração ou repulsão de pares eletrônicos que formam uma ligação simples. E esse efeito indutivo resulta da diferença de eletronegatividade dos átomos que formam essas moléculas. Ou seja, numa parte dessa molécula vai ter átomos que têm alta eletronegatividade e vão puxar os elétrons para ele, como se fosse um cabo de guerra. Enquanto do outro lado, essa parte que não tem tanta força para atrair os elétrons vai ficar com uma menor quantidade de elétrons e uma menor força de atração entre elas, sendo mais fácil assim, por exemplo, quebrar ligações. Ok, vamos lá. Vimos o que é o efeito indutivo. De forma geral, eu vou trazer para vocês agora no papel como que ele ocorre. E o que ele serve é exatamente para determinar o grau de acidez de uma determinada molécula ao se comparar uma com outra. Porque, obviamente, tem que comparar, né? Para saber se uma é mais forte ou se é mais fraca, só tendo duas para ver. Aí, a gente possui dois grupos de moléculas, tanto de átomos ou moléculas, que vão fazer esse efeito indutivo. Aqueles grupos que possuem uma maior eletronegatividade, como o cloro, o flúor e o bromo, eles vão ser do grupo que a gente chama de sacador-retirador. Sacador ou retirador de elétrons. Eles são grupos mais polares e são grupos com maior eletronegatividade e vão gerar uma maior polaridade na molécula, uma vez que vão atrair elétrons para uma área dela e criar assim uma densidade eletrônica. Essa densidade eletrônica o que seria? Seria essa concentração de elétrons em determinada área da molécula. E o grupo doador de elétrons seria aquele com menor eletronegatividade, que traria para a molécula um caráter mais apolar, já que não puxaria os elétrons com tanta força para um lado ou outro da molécula. Esses grupos seriam carbono 3 hidrogênios, ou C2H5, que, como vocês podem ver, não possui uma alta eletronegatividade, uma vez que, por exemplo, aqui no carbono H3, a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio acaba sendo muito próxima. E não há tanta diferença assim para que puxe de fato os elétrons para uma área ou outra. Óbvio que vai agir uma força puxando para o carbono. Mas aqui vocês podem ver que, por exemplo, essa força... falei errado. Mas aqui, por exemplo, a gente já pode ver que não vai ser algo tão forte a ponto de gerar essa densidade eletrônica suficiente para gerar um efeito indutivo alto e assim fazer com que nossa molécula seja um ácido muito forte. A gente já vai ver o que vai definir esse ácido, por que o efeito indutivo faz isso. Aí, algo importante para a gente levar para o efeito indutivo é a ordem de eletronegatividade, uma vez que é ela que vai determinar qual vai possuir um maior efeito indutivo e qual vai possuir um menor, qual molécula vai possuir um menor efeito indutivo e maior. Aí é o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio, boro e depois os metais. Vamos lá então. Trouxe aqui para vocês 3 moléculas, para a gente conseguir comparar e entender melhor esse efeito indutivo. Vamos lá vamos comparar essas duas aqui e a gente depois vê em relação a essa terceira daqui. Vou jogar ela aqui para baixo. Tá. A gente pode perceber que nessas duas moléculas aqui,
o que difere uma da outra vai ser essa questão, essa parte daqui, que nessa parte daqui ambas são iguais, né? Que vai diferenciar esse grupo que possui 3 flúors e um carbono, e no outro possui 3 hidrogênios e um carbono. O que vai acontecer nesse efeito indutivo? O que vai acontecer nessa molécula? Né? Vai ser exatamente o efeito indutivo. Uma vez que o flúor vai atrair esses elétrons, essa seta seria nosso vetor de atração que o flúor faz sobre os elétrons, vai atrair os elétrons do carbono para essa área e vai ocorrer como se fosse o cabo de guerra que eu falei no começo, que vai chegar e puxar os elétrons para uma área. Dessa forma, esses dois elétrons que estão fazendo essa ligação aqui, deixa eu abrir essa ligação para vocês verem melhor, para ter uma melhor visualização. Vão ter 2 elétrons aqui ligando entre si, fazendo uma ligação, né? Aí esses elétrons vão ser atraídos para essa área daqui. Obviamente a gente não tem como saber certinho onde eles estão, mas sim uma probabilidade, uma área probabilística dele. Isso a gente vê na física quântica, uma área muito doida também. É legal vocês darem uma pesquisada se gostarem do assunto. Mas voltando, né? Aí esses elétrons, por exemplo, vão ser puxados para uma área mais para cá, por exemplo. Aí aqui vai ter uma... Aí, ó. Aqui seria a área que eu estou fazendo mais larga, seria onde se concentram os elétrons. Aqui pode ver que é bem mais fino do que... Deixa eu trocar de cor, didática, né? Não? Aqui vocês podem ver que é bem mais fino do que essa parte daqui. Os elétrons vão ser, de fato, atraídos para essa área e vai ocorrer com que essa ligação enfraqueça, já que não vai ter aquela atração para que forme essa ligação com tanta força. Assim, você vai precisar de menos energia para quebrar essa ligação e assim liberar H+ para o meio, que é exatamente o que caracteriza um ácido. Se vocês forem relembrar, o ácido ele é aquela espécie que vai liberar íons H+ no meio e vai ser uma espécie que vai ter maior facilidade em atrair elétrons. Liberando o íon H+ com a maior liberação de íons H+ no meio, temos um ácido mais forte. Consequentemente, aquele que liberar menos H+ vai ser um ácido mais fraco. E o que vai determinar se vai liberar mais ou menos ácido vão ser as reações. Mas em uma mesma reação, esse efeito indutivo vai ser o que vai gerar essa maior ou menor liberação, uma vez que vai enfraquecer essa ligação. Aí, vindo para essa molécula já, a gente consegue perceber que o efeito indutivo vai ser menor. Vou representar por vetores um pouco menores, com as setas menores. E por que vai ser menor? Por conta da diferença de eletronegatividade, uma vez que aqui se encontra o flúor e aqui o hidrogênio. Eles possuem uma diferença muito maior. Vou colocar aqui para vocês, né, qual que é o número, o valor dessa eletronegatividade. Aí, consequentemente, não vai atrair tão forte os elétrons. Dessa forma, eles estando mais presentes nessa ligação e precisando de uma energia maior para quebrar elas. E de fato, calma aí que eu estou na ligação errada. Foi mal. Para quebrar essa ligação e de fato liberar o hidrogênio no meio. Fazendo assim com que o caráter ácido da molécula com 3 flúor seja mais forte, seja maior do que o caráter ácido da molécula com 3 hidrogênios. Trazendo para agora na nossa outra molécula, deixa eu só retomar aqui como que elas estavam inicialmente, para a gente conseguir comparar agora, uma vez que a gente entendeu como que vai funcionar esse efeito indutivo. Já temos que essa molécula com 3 flúors é mais forte do que essa com 3 hidrogênios. E agora essa que está no meio do caminho ali, tem 2 hidrogênios e um flúor. Ela vai estar exatamente no meio do caminho, uma vez que não possui tantos flúors quanto essa,
para que atraia tão fortemente os elétrons, mas possui mais átomos com maior eletronegatividade, no nosso caso aqui o flúor, do que essa outra nossa molécula aqui. Então estaria, vamos colocar aqui, será que cabe? Cabe, não cabe? Cabe demais, coube, tá cabido, não? Seria dessa forma assim, qual ser a ordem crescente de caráter ácido, tendo a nossa menor como essa daqui e a nossa maior esta molécula. Ok. Vimos o que caracteriza o que é o efeito indutivo, comparamos moléculas, vimos qual que possuiria um maior efeito indutivo e qual possuiria um menor. O que causaria isso, que é essa diferença de eletronegatividade nos átomos. Vamos só relembrar aqui, já relembramos o que é o que vai caracterizar um ácido forte, mas vamos escrever aqui, né? Um ácido forte. Calma aí. Um ácido forte é aquele que vai liberar mais H+ para o meio. Ó, vai ter uma maior liberação de H+ para o meio. Ele vai possuir um maior grau de ionização. Esse grau de ionização é o número de moléculas que vão ionizar, ou seja, vão liberar H+ no meio, sobre a quantidade total de moléculas na nossa reação. E também vai possuir um menor pH. Uma vez que um menor pH é aquele pH mais ácido, né? Ok. Vimos agora, relembramos, né, o que caracteriza um ácido forte. Vamos entender então a questão da distância e o que ela influencia no efeito indutivo. Antes, vamos trazer isso para algo mais intuitivo na nossa cabeça. O efeito indutivo seria meio que pessoas puxando a corda, seria um cabo de guerra. E se você está mais perto de algo, você puxa ele com mais força do que se você estivesse mais longe. Assim é nas moléculas. Aquelas que possuem um flúor, por exemplo, mais forte da nossa hidroxila é nosso OH, vai possuir um maior efeito indutivo do que aquela que possui um flúor mais distante. Uma vez que esse flúor vai estar mais perto, vai possuir uma atração sobre os elétrons com maior força do que aquele que está mais distante. Vamos trazer isso para o papel para ficar mais fácil, não é? Vou desenhar aqui, ó. Vou trazer para a gente, na verdade, essa molécula daqui, ó. Copiar ela, eu vou reescrever ela de uma maneira um pouco diferente. Vou abrir ela e trazer esse flúor aqui para baixo. Temos um carbono, hidrogênio, 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 aqui um hidrogênio e aqui vai ficar o nosso flúor. Ok? Ok. E a nossa outra molécula vai ser essa parte daqui, copiar, colar na cara de pau mesmo, né? Não? Temos esse recurso, por que não usar o nosso hidrogênio e colocar o flúor aqui embaixo? Ó, entre essas duas, a gente consegue perceber o quê? Que a distância do flúor e da hidroxila é nosso OH, é muito menor nessa daqui, comparada na verde, comparada à roxa. E isso vai exatamente, como que fala? Vai alterar o efeito indutivo. Vai ser um menor efeito indutivo para aquele que possui maior distância. Ou seja, o efeito indutivo e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Uma vez que quando se aumenta a distância entre o átomo que vai ter essa eletronegatividade para causar o efeito indutivo, você vai possuir um menor efeito indutivo. E é o que a gente percebe aqui. Ok. Vindo para a nossa questão, vamos ler o enunciado, né, que eu ainda não li. A gente aprendeu o que é efeito indutivo, espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Vamos vir aqui para a nossa questão. Não é uma questão complicada, eu já escrevi as moléculas ali porque é meio chatinho ficar escrevendo molécula, né? Mas vamos vir para cá. Considere os seguintes ácidos. Aí temos este ácido, esses 5 ácidos, né? E ele pede assinale a opção que contém a sequência correta para a ordem crescente do caráter ácido.
Vamos ver então aquele que possui maior efeito indutivo. Aquele que possui maior efeito indutivo vai possuir um maior caráter ácido. E também ver a distância. A gente vai ver que vai precisar de saber essa proporção entre a distância e o efeito indutivo. Ok. Nossa primeira molécula. Podemos ver, na verdade, que em todas as moléculas, essa parte aqui, olha, é igual de todas. Ou seja, nossa carboxila. Carboxila seria esse grupo C-O-OH. Isso vocês estudam em grupos funcionais das moléculas orgânicas. Se quiser, eu posso fazer, né, uma playlist de aulas sobre esses grupos e sobre a química orgânica em geral, que é uma matéria que eu acho muito interessante, muito legal. Mas vamos lá. A gente percebe que essas duas moléculas não possuem o cloro. Já essas três possuem. Nossa, que tem horroroso que eu fiz aqui. Ok. Consequentemente, essas três moléculas vão possuir um maior efeito indutivo, essas três daqui, do que essas duas. Vamos comparar então essas duas inicialmente. O que vai diferenciar delas é a distância, isso que a gente acabou de ver, desse grupo aqui do CH3 em relação à hidroxila. A gente pode ver que esse em roxo ele está mais próximo da nossa hidroxila do que o de verde. Consequentemente, estando mais próximo, possui um maior efeito indutivo. Maior efeito indutivo, maior caráter ácido. Dessa maneira, a nossa molécula 1 vai possuir um maior caráter ácido do que nossa molécula 2. Ok. Já vindo para a nossa molécula 3, a diferença delas é na quantidade de átomos de cloro. Na molécula 5, a gente vai possuir 3 cloros. Na molécula 4, vamos possuir 2 cloros. Na molécula 3, vamos possuir 1 cloro. Bem intuitivamente, aquela que possuir mais cloros vai possuir uma maior eletronegatividade da molécula, uma maior polarização, uma maior densidade eletrônica, ou seja, concentração dos elétrons em determinada área da molécula, e assim um maior caráter ácido. Então, podemos ver que a nossa molécula 3 vai possuir um menor caráter ácido do que a nossa molécula 4, que, consequentemente, vai possuir menor caráter ácido que nossa molécula 5, tendo assim a nossa ordem. Calma aí, deixa eu só aumentar o tamanho aqui. Consequentemente, tendo assim a nossa ordem de caráter ácido da nossa molécula 2 crescente, né? 2, 1, 3, 4, 5. Podem ver que a questão era bem bobinha, mas o importante mesmo é que vocês tenham entendido o que é o efeito indutivo, como que ele vai afetar no grau de acidez da molécula orgânica e consigam aplicar isso nas questões, igual eu demonstrei aqui. Dessa forma, temos como nossa resposta a letra B. Certinho. Então, deixar aqui para se vocês quiserem tirar uma foto, né? Tiraram? Vamos embora. Foi essa então a nossa aula hoje. Entendemos o que é o efeito indutivo, como que ele altera o grau de acidez em uma molécula. Aquela molécula com maior efeito indutivo possui também uma maior polarização e uma maior densidade eletrônica, concentrando os elétrons em determinada área. Vimos também que a distância é inversamente proporcional ao efeito indutivo. Quanto maior a distância, menor o efeito indutivo. Além de que os grupos podem ser elétrons sacadores ou retiradores, que vão ser aqueles que vão atrair os elétrons, ou elétrons doadores, que vão ser aqueles que vão repelir elétrons, ou vão deixar a molécula mais neutra, com um caráter mais apolar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi a aula de efeito indutivo. Resolvemos a questão do ITA. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, siga a gente no Instagram aqui embaixo, além da equação. Muito obrigado e vamos embora que daqui a pouco tem mais.